Bom dia, Medvlog! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bom, hoje é um domingo e agora são 6h20 da manhã e hoje eu vou fazer um acompanhamento e quero levar vocês um pouquinho comigo. Vamos ver, né? Normalmente não dá pra filmar lá dentro, mas eu vou contar, né, o que der pra eu mostrar pra vocês eu mostro e o que não der eu conto pra vocês como que foi. Vou tomar o meu café da manhã aqui agora, um cafezinho e um misto, né? E eu já tô de férias, graças a Deus, ensino remoto acabou, pelo menos esse período, né? Vamos ver aí ano que vem. E vamos ver o que vai acontecer hoje, que eu tô muito animada. Tinha muito tempo que eu não acompanhava no hospital. Poderia faltar no Medvlog, né, gente? Como assim eu ia passar o plantão todo sem dar um oi? Aproveitei que eu tava indo ao banheiro pra amarrar o meu cabelo melhor e consertar a máscara, pra fazer um videozinho, né, e dar um oi pra vocês. Oi, gente, tudo bem? Não deu pra vir aqui conversar um pouquinho com vocês, né, mais cedo, porque tem sido muito corrido, mas é um dia cheio de experiências, de aprendizados. E assim que sair daqui, já tá quase na hora de ir embora. Aí eu conto pra vocês como que foi, como que tem sido a experiência. Isso daqui é uma salinha, ó, de atendimento. Como que é bonitinho aqui. Essa maca. Já já a gente conversa, tá? Gente, então já saí, né, lá do acompanhamento de hoje e já tomei meu banho, já tô em casa. Como eu disse aí pra vocês, né, tava muito corrido lá, né, o acompanhamento durante o dia e não deu pra gente conversar muito, não deu pra mostrar muito pra vocês o que tava acontecendo lá. Então eu vim aqui, eu voltei aqui pra gente encerrar o vlog, mas conversar um pouquinho com vocês a respeito de hoje. Foi um dia muito produtivo. Tinha muito tempo que eu não acompanhava, né? Não fazia os acompanhamentos em hospital, UPA. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse acompanhamento, né? Como vocês já viram no nosso primeiro vídeo aqui do canal, meu nome é Ana Paula, prazer. Eu estou no 4º período de medicina da UFVJM, né, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que tem seu campus lá em Teófilo Otoni, Minas Gerais. E desde o primeiro período a gente tem práticas, né, a gente acompanha na unidade de saúde, tem o nosso PIESC, né, que é a disciplina aí, que ela busca essa integração, né, da gente conhecer a nossa comunidade, se integrar, fazer parte da comunidade desde o primeiro período até o último, né, e desde então, desde antes, eu sempre quis fazer esses acompanhamentos. Não apenas dentro da universidade, porque querendo ou não, por exemplo, eu estou no 4º período. Até hoje a gente não fez acompanhamento com médico mesmo, né? A gente vai nas unidades, a gente acompanha, faz as visitas domiciliares com as ACS, né? E eu senti que eu queria fazer um acompanhamento com o médico para ver o que é, para sentir a medicina mesmo, né? Porque antes de entrar na medicina, eu cheguei a fazer outros cursos dentro da área de saúde
Então, quando eu entrei na medicina, assim, eu entrei mais velha, então eu entrei querendo um pouquinho mais. E a partir daí, desde o primeiro período, eu conversando, né, com um médico que é o médico da minha mãe, ele me estendeu o convite, né, eu conversando, falando que eu tinha passado no vestibular e tal. Ele ficou muito feliz e estendeu o convite para eu poder acompanhá-lo, né? E eu fiquei muito feliz com isso. Aí, a partir de então, na verdade, no primeiro período, eu fiquei um pouquinho com vergonha de acompanhar, porque eu senti que eu não tinha embasamento teórico nenhum. Eu não sabia nada a respeito da medicina, a respeito das disciplinas. Para eu poder acompanhar um médico, para eu poder saber o que ele está fazendo ali na hora, pelo menos era isso que eu pensava. Então, eu pensava que eu estava muito... ainda não tinha experiência para eu iniciar os acompanhamentos. Aí acabou que no final do segundo período eu tive uma base, né? Depois eu vou fazer um vlog aqui falando como que foi o meu primeiro ano aí dentro do curso. E aí, no final do segundo período, eu comecei a fazer esses acompanhamentos. Aí eu ia no hospital, UPA, ainda não tive o prazer de ir, né, na unidade de saúde, no posto de saúde, na UBS, mas enfim, ainda teremos essa oportunidade aí pela frente. Então, a partir de então, eu comecei a fazer esses acompanhamentos. Hoje, por exemplo, eu fui fazer um acompanhamento numa cidadezinha, né, em torno de Belo Horizonte, Minas Gerais. E esse plantão que eu acompanhei, ele foi das 7 a 1 hora da tarde, né? Ele foi menos do que 12 horas ou 24, que é o que normalmente a gente acompanha e a gente vê os plantões, né? E o que aconteceu lá? Por respeito aos pacientes, né? Óbvio que eu não vou falar nome, não vou citar nome, muito menos onde eu acompanhei, né? Por questão mesmo de respeito e para não, por exemplo, se eu for falar de um caso futuramente, né? Não só hoje, mas nos próximos medvlogs que tiverem os acompanhamentos, eu não vou falar onde que eu acompanhei por questão mesmo de respeito, porque se eu falar de um caso aqui e tiver alguém assistindo, tiver alguém internado nesse lugar que eu falar, por exemplo, pode saber que é a pessoa. Então, por ética mesmo, não vou falar onde é. Chegando lá, né, eu acompanhei numa UPA, né, numa unidade de pronto atendimento, que funciona 24 horas. E lá é separado, os médicos eles se separam. Quem atende na porta, né? Aí tem lá os consultórios para atender ali as emergências. Tem a ala da enfermaria, que é onde os pacientes eles ficam ali aguardando, né? São os primeiros atendimentos, tomam soro, aguardam alguns exames, né? E também tem a ala, também faz parte da enfermaria, mas já é outra ala, que ficam os pacientes internados, né? Ficam ali por alguns dias, mais ou menos. Caso algum paciente ele necessite ficar internado ou ter um problema ali que ele precisa de uma assistência mais especializada, aí esse paciente ele é encaminhado, ele é referenciado para um hospital, né? Onde ele pode ali ficar internado por um período maior. E também lá tinha a ala de internação dos pacientes de Covid, né? Não tinha CTI, né? Porque normalmente não tem, pelo menos onde eu acompanhei. E foi assim. No início nós chegamos, né? Fomos passar os casos, né? Dos pacientes que já estavam ali internados. Tiveram alguns casos ali bem importantes, diferentes, assim,
do meu contexto de parte teórica de estudo, que eu ainda não tive, inclusive eu vou mostrar para vocês ali no meu computador como que eu faço, né, com os casos, com tudo que eu vejo ali nos acompanhamentos, eu sempre anoto, eu faço anotações para eu poder estudar no livro, né, e isso realmente somar na minha formação. Aí passamos, né, fomos nos leitos desses pacientes, o doutor que eu acompanhei, ele passou os casos comigo, pegou os prontuários desses pacientes, discutimos os casos, me explicou e me ensinou muita coisa, né, de várias patologias aí que eu ainda não tinha conhecimento. Depois disso, nós fomos para os pacientes que estavam na ala Covid. Vamos lá, de início eu fiquei bem, um pouco assim retraída, né, com um pouco de medo, porque eu tinha dado uma pausa nos meus acompanhamentos nesse ano, justamente devido à pandemia, né, que eu estava um pouco com medo de acompanhar e contrair a infecção, né, a doença. Só que estávamos todos bem paramentados, usando todas as medidas de segurança. No início eu fiquei um pouco receosa, mas só que depois são vidas ali, né? São pessoas que precisam ali, estão num momento tão desesperador, né? Nós mesmos, tanto os médicos como nós acadêmicos, que tem um pouco de embasamento teórico, sabe um pouquinho ali sobre patologia e como que acontecem as coisas, a gente fica um pouco receoso. Imagina quem é leigo, quem não entende, né, do processo saúde, doença, contrair uma doença, né, que hoje em dia é a Covid-19 necessita, né, de uma abordagem, uma orientação, e infelizmente aqui no nosso país a gente não está tendo, né, essa orientação, e sim muita desinformação a respeito. Então as pessoas chegam ali, contraem a doença, vão internar, né, e ficam com medo, desesperançosos, com medo de morrer, porque a única coisa que muitas das vezes passa, né, na televisão, na internet, é a contabilização de mortos, né, pela doença. Então a pessoa ela fica ali angustiada, ansiosa, com até mesmo assim deprimidas, né, com medo de morrer. Então nesse momento todo o meu medo que eu estava, eu perdi, ele entrou ali a parte humana, né, para lidar com o outro ser humano. Conversei com os pacientes, acompanhei ali 4 casos, né? E conversei com eles, falei que ia ficar tudo bem, né? Dei aquele apoio que muitas das vezes a gente não tem, né? A gente não tem tido aí desde o início dessa pandemia, desde o início da bagunça que tem sido tudo isso, principalmente para o nosso psicológico, não apenas pela saúde física, né? Porque às vezes a gente pensa em doenças e a gente só pensa na parte física da doença. E a gente não pensa na parte psicológica, o apoio que a gente precisa muitas das vezes. Eu falo para vocês, se você tem uma pessoa que está doente, conhece alguém que está passando por um processo de doença, dá o seu apoio, dá ali um momento para aquela pessoa parar de sentir medo, pelo menos naquele instante que está com você, sabe? Parar de pensar na doença, mas ver que a vida é além, né? Ver que nós somos seres humanos, que a gente precisa de acalento na maioria das vezes, né? Isso ajuda, inclusive tem artigos científicos que comprovam como que as emoções, né, como que o nosso bem-estar mental e emocional, ele influencia no nosso bem-estar físico. Falei um pouquinho demais, né, mas assim, é a gente se sentir humano e cuidar do outro, né, como a si mesmo. Passamos, né, esses casos, discutimos os casos, inclusive tem um vídeo aqui no canal
que a gente teve uma discussão de caso do Covid, né, 19, que esse estudo que eu tive, eu sei que eu preciso estudar muito mais, que eu sei um pouco sobre, mas essa introdução que eu tive me ajudou muito, vendo ali os sinais e sintomas que tem sido discutido, né, tem sido estudado, as medicações que têm sido usadas hoje em dia e os cuidados, né, que toda a equipe deve ter, isso é muito importante. Foi um aprendizado maravilhoso, incrível, que todos os dias, todas as vezes que eu acompanho, sempre são aprendizados que agregam não apenas na minha formação, né, na minha formação profissional, mas também pessoal, humana, e é isso. A partir de então, né, depois disso, nós fomos para a porta, né, como é referenciado. O doutor fez ali algumas suturas, né, me ensinou algumas técnicas, né, eu sempre observando ali como que faz. E depois disso, nós fomos embora. Resumidamente foi isso, mas só que foi bem corrido, né, nunca para, nunca tem um momento assim para parar e para poder mostrar alguma coisa, justamente por isso que eu não vi, mas só que é muito bom ter essa troca, né? Eu vim aqui falar como que foi e foi maravilhoso. No final do plantão, inclusive, quando a gente estava quase indo embora, o enfermeiro já ia colher, né, o sangue dele para fazer um exame e ele me ensinou a fazer essa coleta de sangue, né? Porque na minha universidade, pelo menos, a gente não vai ter oportunidade de aprender isso em disciplina, porque não faz parte da nossa grade curricular, mas eu sempre quis aprender, né? Aprender um acesso, aprender coleta de sangue, como faz uma vacina. Eu acho que nós, acadêmicos de medicina, né, futuros médicos, não só nós, mas em qualquer profissão que você estiver, né, a gente não tem que ficar seguindo só o que está ali, né, no nosso programa de ensino, mas aprender como um todo, né? Eu, pelo menos, eu quero ser um tipo de profissional que quando eu estiver, né, no hospital, numa UPA, numa unidade básica que não tem tanta infraestrutura, eu não quero chegar numa emergência e ter que procurar esperar um enfermeiro que está ocupado fazendo outra coisa, um técnico de enfermagem, outro profissional da equipe ali, porque eu não sei fazer aquilo e eu preciso que ele faça, né? Demandar ali, delegar funções. Eu acho que a equipe ela tem que ser multiprofissional, multidisciplinar ali e um somar ao outro, um ajudar o outro. Se tem um ocupado e eu aprendi a fazer uma coleta de sangue, eu não vejo por que eu, como médica, eu cheguei a fazer uma coleta de sangue, né? Porque o que forma, né, o nosso sistema de saúde não é um profissional, é uma equipe. Então, quanto mais você puder ajudar, você deter ali de um conhecimento para somar, isso é sempre bem-vindo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço os meus relatórios, né, de acompanhamentos. Eu sempre chego em casa, né, depois do acompanhamento, do plantão, e eu sempre anoto ali os casos que tiveram. E vou fazendo meu resumo, vou procurando no livro e estudando, porque mesmo assim, como eu tô no início, muita coisa eu não vi, muita coisa eu não sei, só que eu dando uma introdução aí ao estudo, a algo que ainda vai vir pela frente, isso quando eu estiver na faculdade eu já vou estar um pouquinho mais familiarizada ali com o assunto e vai somar muito, né? Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então, gente, aí aqui, né, eu venho no Word mesmo, né, eu sempre coloco aqui práticas de férias. Esses daqui, procedimentos, por exemplo, são procedimentos que eu quero dar uma estudada, né, porque eu ainda não estudei e ainda vou ter pela frente, mas só que já tem bastante tempo que eu acompanho, né, faço os acompanhamentos. Então, por exemplo, sutura,
Eu ainda não aprendi, não tive técnica cirúrgica na faculdade, mas eu quero estudar, inclusive eu tô olhando alguns cursos, né, para eu poder aprender. Curativo. É lógico que a gente sempre vê, a gente vai aprendendo como que faz pelo olhômetro, né? A gente vê o outro fazendo, né? Eu gosto inclusive muito de acompanhar, né, os enfermeiros, não apenas os médicos, para ter essa questão dessa formação ampla, igual eu tinha falado com vocês. Então, curativo, eu quero procurar em algum artigo, em algum livro, como que é a técnica, qual que é a correta. Paramentação cirúrgica, que apesar de eu também participar, né, fazer acompanhamentos na área da cirurgia, com alguns médicos cirurgiões, e eu ter aprendido muito com eles, né, com a equipe toda, a como me paramentar. Eu ainda vejo que falta ali uma parte de um embasamento teórico, né, com um livro, com estudo mesmo. Antisepsia, né, como que eu lavo minhas mãos, como que eu faço tudo certinho, apesar de eu já fazer, mas eu quero pesquisar, né, no livro, como que faz certinho, fazer meu resumo. Aí aqui são os casos que tiveram, né? Sutura eu já tinha colocado que era algo para eu buscar no livro para eu estudar. Tromboembolismo pulmonar, lesão varicosa, hipoglicemia, rabdomiólise, AVC, AVE. Aí aqui coleta de sangue, né? Técnica de punção venosa, isso daí eu também quero estudar porque foi algo assim fundamental. Nossa, eu fiquei maravilhada porque eu consegui acertar a veia, quero dar uma lida, né, para futuramente. Casos de Covid, né? Covid na infância, eu também quero estudar. E aí eu faço assim, isso é o meu relatório. Aí eu vou mostrar, aqui eu já separei, né, embolia pulmonar, né, para eu estudar. Isso aqui é uma apostila. Rabdomiólise também, eu já separei tudo direitinho para eu começar a estudar e fazer um resuminho para quando eu tiver, para eu aprender mesmo, e quando eu tiver na faculdade já tá salvo, né? Aí, esse daqui é um exemplo de como que ficam os meus resuminhos, né? Aqui foi um resumo que eu fiz para um acompanhamento de uma esterectomia, né? De uma cirurgia de retirada de útero. Aí eu vou e venho desde o início, né? Eu venho aqui, né? Sistema genital feminino. Aí eu venho na parte de anatomia, toda a parte de anatomia, falando do útero, o que que é, até uma parte de histologia que é muito, né, importante. Aí depois dessa parte de histologia e anatomia, eu venho para a parte, né, cirúrgica mesmo. Porque para eu entender como que funciona uma cirurgia, eu tenho que entender do órgão primeiro, relembrar a anatomia, né? Porque eu tive anatomia no primeiro e no segundo período. E quando a gente para de estudar, né, a gente sempre esquece, isso é normal. E aqui tem toda a parte, né, indicação para esterectomia, enfim, meu resumo fica assim, gente. Esse aqui é um outro relatório, né, dos últimos acompanhamentos que eu fiz, né, e eu anoto e depois eu vou e estudo no livro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse Medvlog. Espero trazer muitos e muitos outros Medvlogs por aí, né? Gostaria muito que vocês dessem, né? Curtissem esse vídeo se vocês gostaram. E comentar aí embaixo se vocês gostaram, se tem ideias para outros tipos de vídeos. Eu estou aqui à disposição. Espero que a gente possa ter uma troca aí, né, de informações, uma relação amigável e que a gente possa crescer na nossa comunidade, né? E por hoje foi só. Fiquem com Deus e mais uma vez muito obrigada por me acompanhar, né? Por estar aqui comigo, acompanhando a minha jornada, crescendo junto comigo. E fiquem com Deus, um grande beijo. Se inscrevam no canal, tá? E ativem as notificações, porque sempre que eu postar algum vídeo, vocês receberão ali a notificação de que eu postei, tá bom? Um grande beijo, tchau!